Bom, vamos para alguns exemplos aqui de soma vetorial e de cálculo da resultante. Não se esqueça que para obtermos a resultante, devemos fazer a soma vetorial de todas as forças aplicadas aqui no corpo. Ok? Vamos lá então. Então vamos para a primeira situação. Vamos supor que aqui nesse carro tenha duas pessoas aqui do lado esquerdo e elas apliquem força no carro. Uma aplica aqui uma certa força F, horizontal e para a direita, e a outra aplica aqui uma certa força G, também horizontal e para a direita. Bom, de acordo com o que eu te falei, o que a gente pode dizer? A gente pode falar que para esse primeiro caso, o que eu posso dizer? Que a resultante é a soma vetorial da força F com a força G. E agora o que a gente quer é justamente fazer o cálculo esse cálculo aqui da soma vetorial. Bom, escolhemos um ponto para começar, tá certo? Eu vou arbitrariamente escolher esse. Vou pegar a força F aqui, direitinho, ó, tô selecionando, copiando e colando. Trago daqui para cá, perfeito. Só para não ficar feio, vou colocar essa letra F aqui para baixo. Perfeito? Bom, agora vamos pegar o G. Selecionei aqui também, ó, estou selecionando. Perfeito? Estou copiando e estou colando. Ó. E aí como é que a gente faz mesmo? A trombinha no rabinho. Tá? Coloquei a tromba da força F aqui no rabinho da força G. E o que eu posso dizer? Posso dizer que aqui foi onde terminou a minha soma vetorial. Aqui, ó, bonitinha. Beleza? Bom, como é mesmo que a gente encontra a resultante? A soma vetorial, a gente une o início, o ponto de início, aqui com o ponto no final. Essa daqui, então, portanto, é a resultante. Beleza? Uma coisa que eu queria que você percebesse é o seguinte. Como é que eu calculo a intensidade da resultante? Aí você tem que apelar para a geometria. A frase é essa, apele para a geometria. O que a geometria está falando aqui? Que está falando que esse comprimento é a soma dos outros dois. Então, podemos dizer que a intensidade da resultante é a intensidade da força F com a intensidade da força G. A soma algébrica das intensidades. Tá? Uma coisa que eu queria deixar claro é que o cálculo da intensidade C, esse aqui, vale para esse caso aqui. E apenas esse caso. Vamos então para uma segunda situação. Continuamos com a força F para a direita e vamos supor que alguém aplique uma força G agora para a esquerda, tá bom? Bom, vamos continuar seguindo a mesma teoria. Segundo caso, o que eu posso dizer? Posso continuar a falar que a resultante, para obter, eu tenho que fazer a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo. Nesse caso, F com G. E vamos proceder da mesmíssima maneira, viu? Ó. Como é que a gente faz, então? Fazemos o seguinte. Escolhemos um ponto para começar. Tá? Pegamos a força F. Perfeito. Copiamos e colamos. Trago daqui para cá. Coloco o rabo da primeira força, da força F, direitinho aqui. Tá? Essa daqui é a boa e velha força F. Aí vou pegar a G, mesma coisa, copiar, ok? E colar. E trazer daqui para cá, note, trombinha no rabinho. Tá certo?
trombinha no rabinho. Quer dizer, não tem novidade. A novidade, aliás, tem. A novidade é que a força G é para a esquerda nesse caso, mas no processo não tem novidade. Você fez trombinha no rabinho, colocou o rabo de um na tromba do outro. E aí o que eu quero que você perceba é que a trombinha no rabinho termina aqui. Tá certo? Como é que eu acho o vetor soma? Como é que eu acho a resultante? Une o ponto do começo com o final. Essa é a resultante. Tá certo? Bom, e o cálculo da resultante? Como é que ele fica? Gente, vamos usar a geometria. O que a geometria está mandando aqui? Está falando que F é a soma da resultante com G. Então, a intensidade de F é a soma algébrica da resultante com G. Portanto, como é que fica o cálculo da resultante? Fica F menos G. Tá certo? Ou, se você preferir, A maior que é F menos A menor que é G. Vamos agora para um último caso. Trocando a imagem aqui, vamos supor que a gente tem agora uma pessoa no fundo, aplicando uma força aqui para a direita. De novo, é a força F. Só que agora tem uma pessoa na lateral aplicando uma força aqui para baixo. Vou chamar aqui de força G. Uma coisa interessante é que as forças são perpendiculares entre si. Tá ok? Como proceder nesse caso? Exatamente da mesma maneira que a gente procedeu nos casos anteriores. Então, caso 3. Como é que a gente faz? A resultante é a soma vetorial da força F com a força G. Ok? Bom, vamos lá. Pegamos aqui a força F, copiamos e colamos. Vou colocar a força exatamente aqui, tá? Então, não se esqueça, essa daqui é a boa e velha força F. Agora, vou pegar a força G, copiar. Agora eu vou pegar aqui a força G, copiar e colar. De novo, trombinha no rabinho. Não se esqueça, essa daqui é a força G. Note, aqui foi onde começou, aqui foi onde terminou a trombinha no rabinho, a soma vetorial. Como é que a gente procede mesmo? Para determinar a resultante, basta unir o início aqui com o final, tá? Essa daqui é a resultante. Agora, como é que a gente faz? Uma coisinha estava escapando. Esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Como é que a gente faz para calcular a intensidade da resultante? De novo, apelando para a geometria. O que a geometria manda aqui? Aí cai na geometria de um triângulo. Triângulo, retângulo. Usa o teorema de Pitágoras, por exemplo. A resultante ao quadrado é igual a f ao quadrado mais g ao quadrado. Tá ok? Caso um ângulo fosse dado aqui, por exemplo, aqui é θ, ao invés de fazer Pitágoras, você poderia fazer seno e cosseno. Olha só, cateto adjacente a θ sobre a resultante, que é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de θ. Ou G, cateto oposto a θ, sobre hipotenusa, que é a resultante. Isso aqui é o seno de θ. Opa, vou escrever direitinho aqui. Isso aqui é o seno de θ.